No vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns dados dos investidores na Bolsa Brasileira. Será que você faz parte desses dados ou é uma pessoa fora da curva e acabou se destacando comparado à maioria? Então eu encontrei esses dados lá no site da XP, que eles retiraram também da B3. Então, informações confiáveis. Começando pela primeira informação, é o número de pessoas físicas na Bolsa Brasileira. Lá em 2011, havia menos de 1 milhão de investidores no Brasil. Aí, de 2017 para 2019, teve um salto muito grande de 1 milhão para 3 milhões de investidores. Provavelmente devido à internet, devido aos influencers, desburocratizando e mostrando que é fácil começar. E depois o número vem crescendo e teve um salto muito grande em 2021. Provavelmente após a pandemia, quando as pessoas ficaram em casa. E hoje o número já se aproxima de 6 milhões de investidores com base em maio de 2022. Então, provavelmente, esse número já ultrapassou. Isso, na verdade, mostra como que nossa bolsa ainda é bem pequena e tem uma capacidade gigante ainda para crescer, até porque representa menos de 5% do total de habitantes. A bolsa norte-americana, por exemplo, é um número muito mais expressivo. Já a posição total em bilhões de reais investidos, com base em junho de 2022, tínhamos aproximadamente 500 bilhões de reais em circulação pela bolsa. Claro que quando acontece crises, há uma fuga de capital estrangeiro, ou então as ações caem, esse número reduz. Sendo que a bolsa norte-americana, por exemplo, que é sempre bom comparar com pares semelhantes, tem mais de trilhões de valor de mercado. Outro ponto bem interessante é o saldo por pessoa. Então lá em 2011, quando a bolsa não tinha nem 1 milhão de investidores, o saldo médio era de 150 mil reais por pessoa. E 2017 era mais de 250 mil reais. Lá em 2020, quando houve um ingresso muito grande de pessoas, caiu significativamente para 150 mil, chegou até mesmo beirar os 100 mil reais em média por pessoa. Já agora em junho de 2022, a média é de aproximadamente 100 mil reais por pessoa também. Claro que aquele investidor que tem 10, 20, 50, 100 milhões de reais ou até bilhões, compensa quem tem R$1.000, R$500 investidos. E a tendência é que conforme vai entrando mais pessoas na bolsa, a média vai caindo. E se formos converter para em dólar, daria em cerca de 20 mil dólares por pessoa. E também conforme a bolsa vai ficando mais madura, os investidores vão permanecendo por mais tempo. Para o longo prazo, a média tende a subir, já que você vai multiplicando o seu capital. Outro ponto interessante também são as contas na bolsa por faixa etária. Então, qual é a idade dos investidores atualmente? Cerca de 0,5% tem 15 anos ou menos. Então são aquelas pessoas de menores que ou utilizam a conta dos pais ou criou uma conta com a supervisão dos pais, que é autorizado por eles. É uma porcentagem muito pequena que tende a subir com os conteúdos de finanças viralizando no YouTube. E entre 16 a 25 anos representa 12,6%. Levando em conta eu mesmo que comecei a investir com 18 anos de idade, e a tendência é que conforme esses conteúdos e os influencers vão ganhando espaço no YouTube e em outras redes sociais, a idade dos investidores tende a diminuir, porque hoje em dia com um clique você começa a investir. E entre 26 e 35 anos equivale a 33,4% da bolsa. Então realmente, aqui está onde as pessoas vão amadurecendo e vão pensando no futuro. Claro que é muito importante começar a investir o quanto antes, mas geralmente jovens não têm essa maturidade para o longo prazo. Já entre 36 a 45 anos representa 28,1%. Então é uma faixa muito significativa. Entre 46 a 55 anos, 12,3%, de 56 a 65 anos, 7,6%, e quem tem mais de 66 anos, provavelmente aposentados, 5,5%. Então mesmo os aposentados continuam investindo na bolsa, porque como dizem, a bolsa é para sempre. Quem entra uma vez não quer sair, porque se acostuma com essa rotina, com os dividendos caindo, com o capital multiplicando no longo prazo. E também vai melhorando suas estratégias, seus entendimentos, e sua rentabilidade tende a ser muito melhor no longo prazo. Agora, outro ponto muito interessante é o valor investido na bolsa por faixa etária. Claro que quanto mais idade a pessoa tem, a tendência é que tenha mais capital acumulado, porque tem mais tempo de serviço, tem mais vivências, é mais profissionalizado e por aí vai. Então, até 15 anos de idade, a média é R$600, ou seja, 0,6. De 16 a 25 anos, R$4.000 investidos. De 26 a 35 anos, R$33,9 mil investidos. De 36 a 45 anos, R$78 mil investidos. De 46 a 55 anos de idade, R$86 mil investidos. Então não tem um salto tão grande comparado ao último parâmetro. E de 56 a 65 anos,
97 mil reais investidos. Já quem tem mais de 66 anos tem mais de 150 mil reais investidos. Claro que as pessoas que investem uma quantia muito pequena e depois param de investir e esquecem lá, acabam derrubando a média dos investidores que realmente seguem no longo prazo. Eu, por exemplo, tenho mais de 20 mil reais investidos e tenho 20 anos de idade. Provavelmente aos 26, se eu continuar no mesmo ritmo, terei mais de 100 mil reais, ou seja, estarei fazendo parte quase do último grupo de pessoas que tem mais de 66 anos de idade. Outro ponto também é a porcentagem de contas de pessoas físicas, ou seja, investidores comuns, contas criadas no CPF da Bolsa por região. Então, 58,5% das pessoas que investem estão no Sudeste, principalmente por São Paulo ser um estado muito populoso, sendo que 16,9% estão no Sul, 12,8% no Nordeste, no Centro-Oeste 8,2% das pessoas e no Norte 3,7%. Então, creio eu que estados mais populosos tendem a ter uma participação maior. Claro que se for colocar proporcionalmente à quantidade de habitantes, aí o gráfico seria outro, sendo que eu mesmo faço parte da região Centro-Oeste e não se vê muitos investidores na bolsa por aqui. Digamos que a cada 100 pessoas, entre 8 a 10 investem na bolsa. Outro ponto também é que estados que têm mais evolução tecnológica, estados mais alfabetizados, estados com uma educação melhor e mais evoluídos tendem também a buscar investimentos, porque tem um capital maior para alocar, tem mais incentivos e também é incentivado a essa cultura que você tem que se preocupar com o futuro. Já o valor em bilhões na bolsa por estado, comparado em junho de 2022, o estado de São Paulo representa 217 bilhões de reais em investimentos, até porque é um dos estados mais populosos que existe. Rio de Janeiro, 66 bilhões, Minas Gerais, 40 bilhões, Rio Grande do Sul, 24 bilhões, Paraná, 22 bilhões, Santa Catarina, 16,9 bilhões, Distrito Federal, 11,4 bilhões, Bahia, 10,2 bilhões, Ceará, 6,2 bilhões e Espírito Santo, 5,9 bilhões. Então, realmente, estados mais populosos puxam a média para cima, principalmente que São Paulo é o polo dos investimentos, onde está concentrado grande parte dos escritórios e dos fundos também. Agora, um dos principais pontos, que é o número de investidores por gênero e por estado, sendo que São Paulo, a diferença entre homens e mulheres é gritante. Há cerca de 400 mil investidores mulheres e de homens 1,4 milhão. Já no Rio de Janeiro, o número de mulheres é cerca de 200 mil e 400 mil de homens. Minas Gerais também a diferença é bem gritante, 400 mil investidores homens e mulheres um pouco menos de 200 mil. E assim vai decaindo sucessivamente. Claro que precisamos ver esse gráfico, mas no futuro no longo prazo, e correlacionar com as mulheres ter uma participação maior no mercado de trabalho comparado a vários anos atrás, se vai aumentar o número de investidores, já que elas estão gerando renda e também precisam alocar esse capital de alguma forma. Então é interessante comparar os dados daqui a alguns anos para vermos as diferenças notórias. Agora o gráfico é em porcentagem em relação ao número total de investidores por estado. 26,4% dos investidores no Distrito Federal são mulheres, do Rio de Janeiro 25,9%, de São Paulo 25,6%, Minas Gerais 23,3%, da Bahia 22,7%, Espírito Santo 22,5%, Paraná 22,4%, Pernambuco 22,3%, Rio Grande do Sul 22,1% e Santa Catarina 21,9%, levando em conta que ainda há muito espaço para as mulheres começarem a investir e se popularizar mais. Um exemplo prático é o número de canais de finanças mulheres comparado a homens. Um dos maiores canais atualmente é o Me Poupe, que é apresentado pela Natália e tem mais de 6 milhões de inscritos. Creio que teve um crescimento muito rápido porque as mulheres queriam começar a investir. Grande parte dos investidores e youtubers tinham um público voltado para o masculino, aí essas mulheres que gravaram para um público mais feminino tiveram destaque. Por exemplo, a investidora e youtuber Eitonilda teve um crescimento bem rápido, justamente por ter um público mais focado em investidores femininos, principalmente iniciantes, que não sabiam por onde começar, e abrangiu todo esse público que estavam carentes de informação e se sentiram representados por ter outra mulher também investindo e mostrando na prática. Então, no geral, só tende a aumentar o número de investidores femininos. Já o saldo médio investido por pessoa e por gênero, no Rio de Janeiro está bem parecido em questão de homens e mulheres. Na verdade, as mulheres superaram um pouquinho. Já em São Paulo, os homens ganharam. No Rio Grande do Sul, as mulheres ganharam. Em Santa Catarina ficou bem acirrado, mas os homens saíram um pouco na frente. No Distrito Federal, os homens ganharam novamente e nos demais estados também, sendo que Minas Gerais
tem uma diferença bem notória, cujo valor investido dos investidores homens era mais de R$80 mil por pessoa, e no Rio de Janeiro a média ficou em mais de R$120 mil para ambos os sexos. E agora as 10 companhias, ou seja, as 10 empresas que mais têm investidores pessoas físicas. Em primeiro lugar, seria a Vivo Telefônica, 1.460.000 investidores. Depois vem a Oi, 1.343.000, Itaúsa com 956.000, Petrobras com 850, Banco do Brasil com 828, Bradesco com 720.000 investidores, Magalu com 552.000, Via Varejo com quase 500.000 também, Itaú com quase 500.000 e Taesa com quase 400.000. Lembrando que esses dados foram retirados da B3, mas referentes ao dia 12 de novembro de 2021. Então, provavelmente, com o crescimento da Taesa e do Banco do Brasil, eles devem ter subido várias posições, sendo muito capaz de estarem nas primeiras. Até porque Oi perdeu destaque, é uma empresa que nos últimos anos só deu prejuízo e afundou, mesma coisa com Magazine Luiza, Via Varejo, Bradesco também está numa crise bem acentuada, e Petrobras aumentou bastante o número de investidores pelos dividendos mais altos e mais atrativos. Levando em conta que é muito notório essas ações mais arriscadas, com a eficiência muito baixa, muito mais volátil, que não pagam bons dividendos constantemente, estarem em primeiro lugar. Porque é fácil de atrair novos investidores, são ações populares, custam pouco, por exemplo a Magazine Luiza, a Via Varejo, a Petrobras. Então essas ações têm um risco muito mais elevado, são para pessoas muito mais experientes e, pelo contrário, grande parte dos investidores iniciantes que investem pela popularização, aí acabam perdendo dinheiro e culpam a bolsa por isso, sendo que se começasse com ações perenes, previdenciárias, fizesse um estudo mais rápido e identificasse as mais baratas, a chance de se sair bem no médio e no curto prazo é muito mais alta do que investir nessas ações mais arriscadas. Mas felizmente, o conteúdo envolvendo ações está cada vez mais sendo disseminado no YouTube e esses investidores estão aprendendo a ter mais maturidade e a investir melhor, seguindo estratégias mais seguras e também andando com as próprias pernas, com suas próprias análises. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível e você me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.